Então, turma, é o seguinte, continuando a nossa última aula, estou trazendo para vocês agora sobre plano cartesiano, tá? Trouxe alguns exemplos de algumas questões de plano cartesiano. Como eu havia já dito também, o plano cartesiano é um conteúdo, um tópico que vocês já viram em anos anteriores, né? Mas à medida com que vocês vão avançando nos estudos, vocês vão vendo algumas atividades diferentes, algum outro conteúdo que possa se adentrar ao plano cartesiano, como é o que a gente vai ver hoje também. Tá bom? Então, no mais é isso. Qualquer dúvida vocês podem estar procurando. Novamente eu insisto em falar para vocês que eu estou disponível pelo WhatsApp. Às vezes não consigo esclarecer a dúvida que vocês possuem pelo Google Classroom, tá? Então o Google Classroom é uma plataforma que eu passo as atividades para vocês, dou alguns informes para vocês e vocês me enviam as atividades por lá. Só que para tirar dúvida eu insisto que vocês usam o WhatsApp e me procuram pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício é esse daí, ó. Um círculo foi desenhado em um plano cartesiano de modo que seu centro esteja localizado no ponto P1,3 e sua circunferência passe pelo ponto 4,3. Qual a medida da área desse círculo? Dê a medida da área em centímetros quadrados e use π igual a 3,1. Turma, então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Quando a gente olha esses dois pontos, P13 e o ponto 4,3 aqui, a gente percebe que a coordenada dos dois pontos em y é igual, ela é fixa. Ou seja, esses dois pontos, 1,3 e 4,3, eles estão na mesma linha horizontal. Por quê, professor? Porque tanto nesse ponto quanto nesse ponto, o valor de y é fixo, então um ponto não vai estar nem acima nem abaixo do outro, mas vai estar ao lado, tá bom? Então basta a gente analisar a coordenada em x, tá bom? Olha só. Na coordenada em x, aqui a gente não precisa ficar representando quão alto ou quão baixo esse círculo vai estar, mas ele mostra que o ponto central do círculo está na coordenada 1 de x e uma das extremidades, ele fala, olha, sua circunferência passa pelo ponto, né? Se a circunferência passa pelo ponto, quer dizer que uma das extremidades desse círculo está no ponto 4, né? Então, como a gente calcula a área partindo disso? Se a gente lembrar, a formulazinha da área é π vezes o raio ao quadrado. Gente, o que é o raio? O raio é a medida da distância do centro do círculo até a extremidade do círculo. Essa extremidade do círculo é onde está a circunferência, tá bom? Então, é simplesmente a gente calcular a medida que vai de 1 até 4. A medida que vai de 1 até 4 é 3, correto? 4 menos 1, 3. Então, a distância daqui, já que está sendo dada, ele quer que a área seja dada em centímetros quadrados, quer dizer que a distância é dada em centímetros. Então, de 1 até 4 eu percorro 3 centímetros, que é o raio do círculo, tá bom? Feito isso, o meu π eu uso 3,1, o raio 3, 3 ao quadrado 9 e 9 vezes 3,1. Aqui tem um erro de digitação, tá, gente? É 27,9 e não 27,1. Tudo bem? É 27,9. Tá joia? Então, essa é a medida da área do círculo, cujo centro está localizado nesse ponto 1,3 e uma das suas extremidades, um dos pontos da sua extremidade passa pelo ponto 4,3 aqui, tá bom? O raciocínio é esse, é simples, é tranquilo, tá? Agora tem uma outra questão, essa questão aí, ó. Um triângulo é formado pelos pontos A, menos 2, 3,
B, 3 e 1, e C, menos 2 e 1 no plano cartesiano. Calcule a área e o perímetro desse triângulo em centímetro. Então, turma, novamente, no exercício passado, no exemplo passado, na verdade, a gente até que consegue fazer de cabeça. Deixa eu voltar aqui. Olha só, a gente até consegue fazer de cabeça de uma maneira mais simples, porque a gente analisou que o y aqui manteve, então a variação estava no x, né? Uma variação de 3, né? De 1 para 4 dava 3. E como a gente lê que esse ponto é o centro e esse ponto é uma das extremidades da circunferência, a gente sabe que o raio é 3, joga na formulazinha e faz, tranquilo, tá? Tem gente que não precisa representar isso daqui, que consegue fazer tranquilo. Só que uma questão igual essa, a gente já precisa fazer a representação para a gente não cair em alguns erros, tá? Então a dica que eu dou para vocês é sempre essa: faz o desenho, faz a representação, coloque cada um desses pontos no plano cartesiano, veja que figura forma, porque pelo enunciado tem que formar um triângulo, tá bom? Vamos lá? Olha só. Aqui tem os pontos. Ponto A, né? Olha só, ponto A, menos 2 e 3, menos 2 em x aqui, olha só, menos 2 em x e 3 em y, 3 em y. B e C também estão sendo representados aqui, tá bom? Só que nota o seguinte: a gente está no 9º ano, a gente não vai ficar fazendo questões simplesmente de marcar e localizar pontos, tá? Isso daí fica em 2º ou até 3º plano. A gente quer algumas questões um pouco mais complexas. Nesse caso, ele queria o triângulo formado, né? Ele queria a área e o perímetro desse triângulo, tá? Primeira coisa que a gente precisa ver é que esse triângulo, olha só, essa base do triângulo, ela vai do ponto 1 em y até o ponto 1 nesse B também, ou seja, o ponto B e o ponto C em y vale 1, ou seja, esse lado está completamente na horizontal, ele não está nem um pouco inclinado, tá bom? E esse lado, que é o lado CA aqui, olha só, em x vale menos 2, menos 2 aqui, menos 2 aqui, tá? A única coordenada que vai variar é a de y, mas em x não varia. Isso quer dizer que ele está perfeitamente na vertical e também não está nem um pouco inclinado. Sendo assim, gente, forma-se um ângulo de 90 graus aqui, então esse é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a formulazinha da área do triângulo retângulo é base vezes altura, né, dividido por 2. A base a gente sabe que é o lado BC e a altura é o lado CA. Como a gente descobre os valores? Bom, aqui está sendo dado em centímetro, né? Conforme o enunciado pede, está sendo dado em centímetros. A gente tem aqui, olha só, daqui do C até o B, ou do B até o C, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. E do CA a gente tem 1 aqui, 2 aqui. Então a gente tem 5 centímetros medindo de cá e 2 centímetros medindo de lá. É só jogar aqui, olha, a base é 5 vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 5 vezes 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5 centímetros ao quadrado. Então a área do triângulo é de 5 centímetros ao quadrado. O próximo dado que a questão está pedindo é o perímetro do triângulo. A gente sabe que o perímetro, gente, é simplesmente a somatória da medida dos lados desse triângulo, tá bom? Então, nesse caso, qual que é o perímetro? É a somatória da medida de AB com BC com CA. A gente descobriu BC e CA, né? BC valendo 5 centímetros, CA valendo 2. Só que esse lado AB, a gente não sabe o valor dele. Só que vamos lembrar, esse triângulo é um triângulo retângulo e a gente conhece a medida dos seus catetos.
Então, quem que é o AC? O AC é o maior lado do triângulo retângulo, é a nossa hipotenusa. Então, olha só, numa mesma questão a gente consegue utilizar o plano cartesiano, a gente consegue usar o cálculo da área de um triângulo retângulo e a gente também consegue usar o teorema de Pitágoras. Então, para descobrir a hipotenusa, a gente usa o teorema de Pitágoras, tá bom? Teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que é igual à somatória dos quadrados dos catetos. Então, a gente tem, olha só, a nossa hipotenusa AB. O BC a gente trocou pelo valor 5, que é a medida dele, e o CA tem medida 2. A gente colocou aqui. 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado dá 4. 25 mais 4 dá 29. Para a gente cancelar essa raiz, a gente passa a raiz quadrada de lá, né? A gente não vai passar mais ou menos a raiz, porque a gente está trabalhando com medida de distância. Então, medida de distância só serve para a gente o valor positivo da raiz, tá bom? Então, a gente fica aqui com raiz quadrada de 29, tá? Nesse caso, a gente não simplifica, não tem como simplificar essa raiz. Então, partindo disso, é só a gente fazer a somatória, né, dos lados para a gente obter o perímetro. O perímetro é a somatória de AB mais BC mais CA. AB dá 20, raiz quadrada de 29, BC 5, CA 2. Tá? Então, a gente soma esses termos aqui, ó, 5 com 2 dá 7, então fica 7 mais raiz quadrada de 29 centímetros, tudo bem? Pode acontecer também de você fazer o cálculo da raiz quadrada de 29, né? Vai dar um valor decimal e depois soma com 7. Vai dar 5, alguma coisa aqui, tá bom? Mas não precisa estar fazendo, é só deixar dessa forma 7 mais raiz quadrada de 29 centímetros. Então, turma, como vocês viram, é importantíssimo a gente fazer sempre a representação do desenho, né, que o enunciado pede, para poder facilitar um pouco a compreensão do exercício, tá? Nesse exercício eu consegui encaixar diversos assuntos da matemática, né? O plano cartesiano, teorema de Pitágoras, perímetro e área, né, em um exercício só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não compreenderam ou ficou faltando algum detalhezinho, alguma coisa do tipo, conversa comigo lá pelo WhatsApp que eu posso estar esclarecendo a dúvida de vocês, tá bom? Vou deixar uma atividadezinha semelhante a essa anexada. Então, um abraço e até a próxima.